Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula nós vamos fazer um estudo de caso de realimentação com amplificadores operacionais. Para começar o nosso estudo de caso, vamos considerar um amplificador em malha aberta nas seguintes condições. Supondo um amplificador hipotético de 3 estágios de ganho de tensão, esses 3 estágios aqui, A1, A2 e A3, e um estágio de ganho de corrente, esse aqui é um estágio de ganho de corrente, ou um buffer. Lembrando que nas aulas anteriores, que nós falamos de amplificadores operacionais, nós considerávamos apenas 2 estágios de ganho de tensão, e o terceiro estágio já era o buffer de ganho de corrente. Bem, cada um destes estágios é representado pelo seu polo dominante. Ou seja, nós temos a representação aqui dos componentes principais que formam o polo dominante de cada um desses estágios. Então, considerando-se que os demais polos e zeros estejam posicionados muito além dos polos dominantes dos outros estágios. Então, aqui nós temos o circuito equivalente TVNAN, onde a tensão de TVNAN vai ser aqui na saída do amplificador. Esse R1 aqui seria a resistência de TVNAN. E a capacitância seria a capacitância equivalente dos capacitores parasitas do nó de alta impedância, que é a saída do circuito junto com que é a saída do primeiro estágio acoplada à entrada do segundo estágio. E cada um desses estágios, saída acoplada a uma entrada de alta impedância, tem um capacitor aqui associado, um capacitor parasita, associado àquele nó, que vai influenciar no comportamento desse polo. Então, temos aqui a mesma situação se repetindo para cada um dos 3 estágios de ganho de corrente. Já o de ganho de tensão. Já o estágio de ganho de corrente, ele não tem esse polo dominante, ele não tem a resistência e a capacitância aqui, porque a resistência de saída desse estágio é muito baixa e, supondo que a capacitância associada a esse nó seja da mesma ordem de grandeza das capacitâncias associadas dos nós de saída dos circuitos anteriores, esse polo vai ficar numa frequência bem alta, então já numa região aonde esses polos já vão ter deteriorado o funcionamento do circuito. Deteriorado o funcionamento, no caso aqui, é reduzido o ganho para um ganho de malha aberta, por exemplo, abaixo de 0 dB, que é abaixo de 1. Vamos ver aqui o exercício 1. No modelo incremental do AOP de 3 estágios, determine a função de transferência A de S, considere infinita a impedância de entrada de cada estágio amplificador. Na verdade, esse AOP aqui é de 4 estágios, onde 3 estágios são de ganhos de tensão e um estágio de ganho de corrente. Então, vocês vão determinar aqui a função de transferência desse circuito A de S. Amplificador em malha aberta, continuando, nós temos aqui o diagrama de Bode de baixas frequências e de altas frequências do comportamento aqui do amplificador, considerando somente o polo dominante desse circuito. Então, nós temos cada polo contribui para o decréscimo do ganho com uma taxa de 20 dB por década a partir da frequência onde ocorre. Então, isso aqui é uma situação que nós já discutimos bastante ao longo de todo o curso de eletrônica analógica, já desde as primeiras aulas, quando nós começamos a falar do comportamento em frequência dos circuitos eletrônicos, que nós
apresentamos essa situação, onde cada polo contribui com um decréscimo de 20 dB por década. Então, da função de transferência, o comportamento dela é suave, mas nós podemos representar os pontos de interesse de estudo aqui por assíntotas. Nós podemos traçar as retas assintóticas de banda plana e a reta assintótica de alta frequência a partir do primeiro polo, e o ponto onde eles se cruzam é a frequência onde ocorre esse polo, exatamente a frequência onde ocorre o polo. Cada polo contribui também com um defasamento de 90 graus do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então, a fase da função de transferência, a função de transferência, na verdade, já é a relação de do sinal de saída para o sinal de entrada do nosso circuito. O estudo da fase, ele apenas nos mostra como vai ser o comportamento dessa relação, o sinal de saída em relação ao sinal de entrada, em função da fase do sinal, à medida que a frequência do circuito, ao longo da banda de frequência útil do circuito. Então, por exemplo, na frequência onde ocorre o polo, exatamente nessa frequência, a fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada vai ser de 45 graus. Uma década antes de acontecer o polo, ou seja, se o polo acontecesse aqui, supondo em 10 kHz, se nós estivéssemos em 1 kHz, a inversão da fase ia ser praticamente nula. Nós não teríamos, basicamente, diferença na fase do sinal de saída para o sinal de entrada. E quando nós tivermos uma década depois da frequência onde o polo ocorre, e aí na nossa suposição, o polo ocorreu aqui em 10 kHz, quando nós estivermos em um sinal com uma frequência de 100 kHz, a fase do sinal já vai ter invertido praticamente 90 graus. Então, esses limites aqui que nós estabelecemos, uma década antes e uma década depois, são limites que nós podemos utilizar como uma simplificação e adotar isso, e adotar esses valores como verdadeiros, apesar dele não ser totalmente zero uma década antes e não ser exatamente 90 graus uma década depois, mas eles estão muito próximos destes limites. Então, nós podemos estabelecer uma relação similar ao que nós fizemos aqui com as retas assintóticas para os limites de uma década antes e uma década depois que o polo ocorre. Nós vimos isso também no caso dos zeros. No caso de um zero, essa inversão seria de 90 graus positivo. No modelo hipotético proposto, os polos de cada estágio ocorrem nas frequências, então na frequência que descreve o polo dominante daquele estágio. Então, a resistência e a capacitância associado ao nó de saída, ao nó de acoplamento entre os estágios. Então, a frequência onde ocorre o polo do primeiro estágio, onde ocorre o polo do segundo estágio, onde ocorre o polo do terceiro estágio. Se ainda considerarmos que estes polos estão razoavelmente distanciados um do outro, ou seja, a frequência do primeiro polo for muito menor que a frequência do segundo polo, e a frequência do segundo polo for muito menor do que a frequência do terceiro polo, e aí esse muito menor a frequência do segundo polo tem que ser mais de 100 vezes maior do que a frequência do primeiro polo, e a frequência do terceiro polo tem que ser mais de 100 vezes maior do que a frequência do segundo polo. Então, uma vez que cada polo contribui com uma defasagem de 90 graus, teremos a frequência onde ocorre o primeiro polo, nós vamos ter uma inversão de 45 graus,
A frequência onde ocorre o segundo, uma inversão de menos 135 graus. E a frequência onde ocorre o terceiro vai ter uma inversão de menos 225 graus. E vamos ao exercício 2. A partir do AOP CMOS abaixo, então nós temos esse circuito aqui, projetado no LT-SPICE, com transistores do CD4007, do circuito integrado CD4007, apresente o diagrama de Bode do circuito, identificando as frequências dos respectivos polos de cada um dos 3 estágios amplificadores e também a frequência de ganho unitário do circuito proposto. E também a frequência do ganho unitário do circuito proposto. Todos os transistores NMOS e PMOS são HIT 40, é o modelo aqui que nós estamos utilizando na simulação, HIT 4007N7 e HIT 4007P7, respectivamente. Então, esse circuito ele tem aqui o par diferencial, ele tem o estágio de fonte comum, ele tem um segundo estágio de fonte comum e ele tem um terceiro estágio coletor comum, dreno comum. Então, aqui nós estamos falando dos 3 polos, dos 3 estágios amplificadores. Esse estágio coletor comum, nós não estamos considerando o polo desse estágio, como nós mostramos desde lá do modelo no início da aula. Então, vocês vão construir esse circuito no LT-SPICE, fazer a simulação e mostrar aqui o que está sendo pedido e apresentar os resultados que estão sendo solicitados. O exercício 3, baseado nos dados da função de transferência, apresentado da função de transferência, vamos lá, apresentada no diagrama de Bode do LT-SPICE, do AOP abaixo, construa a função de transferência numérica do circuito. Então, você vai construir ela numericamente, ou seja, não vai ter controle sobre os parâmetros diferenciais dos transistores, porque ela vai ser numérica, considerando como referência o ganho de banda plana, os 3 primeiros polos normais de altas frequências. Então, você vai considerar como referência o ganho de banda plana e os 3 primeiros polos normais em altas frequências. Em seguida, você vai apresentar a função numérica VL e W, VS e W no LT-SPICE em contraste com aquela apresentada pelo circuito. Então fazendo o arranjo aqui para que o exercício esteja todo visível aqui. Em seguida, você vai apresentar a função numérica VL e W, VS e W no LT-SPICE em contraste com aquela apresentada pelo circuito e comente possíveis diferenças observadas. Então, senhores, lá na função de transferência você vai ter o ganho de banda plana e vai ter os 3 primeiros polos normais em altas frequências. Possivelmente, esses polos eles vão acontecer próximos uns dos outros. E você não vai conseguir ter aqui aquela diferenciação para saber exatamente as frequências aonde ocorrem esses polos, sem fazer uma consideração de distanciamento em frequência desses polos. Então, possivelmente, você
vai ter que fazer uma análise e descobrir a frequência aonde ocorrem esses três polos. E construir a função numérica e apresentar o resultado dela no LTSpice contra a função do próprio circuito que está aqui apresentado. Exercício 4. Plote manualmente o gráfico de fases da função de transferência do exercício anterior. Pode ser de forma assintótica, você não precisa traçar a função bonitinha, você pode traçar só as assíntotas da função de transferência e compare o resultado do diagrama de fases construído manualmente com aquele apresentado no LTSpice e comente possíveis inconsistências, se você encontrar alguma inconsistência entre aquele plotado manualmente e aquele apresentado no LTSpice. Com relação a polos e zeros normais e invertidos, temos aí a referência do Dr. David Middlebrook. Então, deixo aqui o link para quem tiver interesse de fazer uma consulta mais aprofundada. O amplificador hipotético de três polos tem a seguinte curva de ganho de malha aberta. Então, três polos, frequência do primeiro polo, frequência do segundo polo, frequência do terceiro polo. Ao passar do primeiro polo, temos um decaimento de 20 dB por década. Ao passar pelo segundo, um decaimento de 40 dB por década. E ao passar pelo terceiro, temos um decaimento de 60 dB por década. Pode acontecer que, se os três polos acontecerem na mesma frequência, ou seja, na frequência F1, os três polos estiverem acontecendo aqui, a partir daqui já começa o decaimento de 60 dB por década. E a partir deste polo, nós já teríamos aqui uma inversão de 225 graus, porque estaria concentrado o efeito dos três polos aqui neste ponto. Deixa eu ver, na verdade seria 45 do primeiro, 45 do segundo, 90 e 45 do terceiro, 135. E uma década depois, aí sim nós teríamos a inversão completa desses três polos. Então, exatamente isso. Uma década depois, teríamos a inversão completa de 270 graus, se os três polos acontecessem na mesma frequência. A defasagem total do amplificador será de 270 graus em uma frequência maior que 10 vezes a frequência do terceiro polo. Então, a partir da frequência 10 vezes maior do que o terceiro polo, nós já podemos considerar que o amplificador sofreu essa inversão completa de 270 graus da saída em relação à entrada. Portanto, entre F2 e F3, o deslocamento de fase do amplificador será de 180 graus. Então, em alguma frequência, entre a frequência do segundo polo e a frequência do terceiro polo, nós teremos a inversão de 180 graus. E esse ponto, essa frequência, ela é muito importante para o nosso estudo, porque ela vai dizer até onde o nosso amplificador porque ela vai dizer até onde o nosso amplificador é estável para um sistema de realimentação. Ou seja, um sistema de realimentação projetado com esse amplificador, até que frequência, quando nós construímos o sistema de realimentação, que nós vamos ver daqui a pouco, o amplificador é considerado estável. Então, sabemos que na frequência F2, nós vamos ter uma inversão de 90 mais 45, então vamos ter 135, e em algum momento, numa frequência F, 10 vezes F2,
nós vamos ter a inversão aí de 180 graus. Então, o que vai acontecer entre F2 e F3? O amplificador hipotético opera em malha fechada. Então, aqui, amplificador em malha fechada. O amplificador hipotético operando em malha fechada é mostrado, apresentado abaixo. Então, nós temos aqui o amplificador concentrado aqui, todos os elementos estão aqui dentro. E nós temos acesso às entradas e saída desse amplificador. Então, a entrada, duas entradas diferenciais. Então, a entrada não inversora e a entrada inversora. E aí o que acontece? Nós construímos esse sistema de realimentação, aplicando o sinal na entrada não inversora e coletamos uma parcela do sinal da saída, do sinal que é amplificado, pegamos uma parcela desse e retornamos para a entrada não inversora. E aí o que acontece? Se eu tenho um sinal V1, ele vai sofrer uma amplificação. Eu pego uma parte desse sinal e coloco aqui, subtraio essa parcela da parcela do sinal de entrada. O que vai acontecer é que eu espero que esse sinal aqui ele fique menor, ele tem amplificação, mas uma amplificação reduzida em relação ao circuito em malha aberta. Em malha aberta, para efeitos de idealidade do circuito amplificador operacional, o ganho pode ser considerado infinito. Então, se eu coloco um sinal de 1 mV aqui na entrada em malha aberta, eu vou ter uma amplificação aqui que vai saturar basicamente meu amplificador. Por quê? Porque como o ganho é muito alto, eu vou chegar no limite das fontes de alimentação desse meu amplificador. Então, quem é o meu sinal de saída? O meu sinal de saída é a diferença do sinal V1 menos V2 multiplicado pelo ganho, ou pela função de transferência desse meu amplificador. O A aqui está representado a função de transferência do circuito. Então, vou ter o sinal de saída igual à função de transferência, o ganho do meu circuito, vezes a diferença do sinal de entrada aqui, V1 e V2. V1 é igual ao VE. E quem é o V2? O V2 vai ser aqui o divisor, o valor desse divisor aqui de impedâncias. Então, eu tenho uma corrente fluindo através dessas impedâncias, que é dado por Vs dividido pela soma das duas impedâncias. Como não tem corrente fluindo na entrada do amplificador operacional, o sinal de corrente aqui é zero. Então, toda a corrente que flui por Z1 flui também por Z2. Então, essa corrente vai ser Vs dividido por Z1 mais Z2. Se eu pego essa corrente e multiplico por Z2, eu vou ter exatamente o valor de V2. Então, esse B aqui, ele representa essa relação, que vai ser Z2 dividido por Z1 mais Z2, é igual a esse B, que é o fator de realimentação. Então, quem vai ser o V2? Vai ser B vezes Vs. Vai ser uma parcela da saída. Então, Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes Vs. Então, eu tenho aqui. Aí, retrabalhando aqui a álgebra desse circuito, eu vou ter a relação entre Vs e VE, que é a tensão de saída, pela tensão de entrada, vai ser a função de transferência do meu circuito agora, só que em malha fechada. Aqui eu tenho a função de transferência em malha aberta, e agora a função de transferência em malha fechada. Esse fator aqui é considerado aqui o ganho de malha, que nós vamos já ver o que significa isso. Então, se tivermos o ganho de malha, que é
a função de transferência vezes o fator de realimentação muito maior do que 1, esse carinha aqui se sobressai no denominador aqui da nossa fração, e aí eu vou ter A dividido por A vezes B, já que A vezes B é muito maior do que 1. Então, cancela o A com o A, e a função de transferência em malha fechada vai ser equivalente ao fator de realimentação, ao inverso do fator de realimentação do meu circuito. Este resultado mostra que o ganho de malha fechada pode ser definido com precisão, utilizando-se componentes externos cujas impedâncias sejam estáveis. Impedâncias estáveis, independentemente das características do ganho de malha aberta, que é o A. Mas somente se o ganho for muito, mas muito alto, que ele possa ser considerado infinito para fins práticos. Se você tentar fazer essa análise para um amplificador que tem um ganho baixo, e o que é um ganho baixo? Um ganho de 100 é um ganho baixo. Um ganho de 500 é um ganho, pode ser considerado baixo. Um ganho alto já é um ganho de 1000 para frente. Mas um ganho 100 é bastante complicado fazer esta simplificação. É quase certo que a gente não consiga chegar nessa simplificação, porque nós não vamos conseguir esta condição de contorno aqui facilmente. A denominação dada aos ganhos é mostrada no diagrama de Bode da figura abaixo, que corresponde a um amplificador hipotético cujo ganho de malha aberta DC é igual a 100 dB. 100 dB, vamos lá, 20 é 10, 20 dB equivale a um ganho de 10, 40 dB equivale a um ganho de 100, 60 dB equivale a um ganho de 1000, 80 dB equivale a um ganho de 10.000 e 100 dB equivale a um ganho de 100.000. E tem um ponto de menos 3 dB em F1. Então, F1, nós temos aqui uma redução do ganho nesse ponto de menos 3 dB em relação ao ganho de malha aberta. Ou seja, em F1, esse ganho vai ser 97 dB. Em F3, o ganho de malha aberta do amplificador é 0 dB. Então, nessa frequência, F3, nós vamos ter o ganho unitário do nosso amplificador. Lembrando que ganho unitário em malha aberta. Então, nós temos aqui a nossa função de transferência em malha aberta. Quando nós construímos uma malha de realimentação no circuito, nós reduzimos o ganho do circuito e nós temos uma outra função de transferência. Uma função de transferência em malha fechada, que ali no caso anterior é o nosso G. Essa aqui é uma nova função de transferência, onde as partes que compõem essa função de transferência são a função de transferência em malha aberta do circuito e os elementos aqui dos fatores de realimentação. Então, essa aqui é a função de transferência em malha aberta e a função de transferência depois que o circuito é realimentado. E aí nós vemos aqui que nós reduzimos o ganho do circuito. E essa região aqui sombreada é o ganho de malha, A vezes B. Então, essa aqui é a função de transferência, é o similar à função de transferência, considerando somente o ganho de malha, que é o ganho em malha aberta, vezes o fator de realimentação do circuito. E F3 é a frequência onde a nossa função de transferência em malha aberta tem ganho igual a 1. Como é que ele tem ganho igual a 1? Porque aqui é 0 dB. Então, a partir de F2,
se nós fecharmos a malha de realimentação do circuito em F2, o circuito ainda é estável. A partir de F2, a partir da frequência F2, nós vamos ter que tomar muito cuidado ao fazer o fechamento da malha do circuito. Na verdade, ao construirmos a malha de realimentação do circuito. Exercício 5. Considerando o AOP utilizado nos exercícios anteriores, projete um conjunto de malhas de realimentação capazes de ajustar o ganho para 100 dB, 80 dB, 60 dB e 40 dB, respectivamente. Apresente o ganho de malha do circuito para cada caso. Então, aqui nós temos alguns exemplos de malhas de realimentação, onde Z1 e Z2 são resistências, no circuito amplificador operacional apresentado anteriormente, aquele de 4 estágios feito com transistores CMOS do CD4007. Então, eu fiz no simulador algumas malhas, e aqui eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. Em malha aberta, esse circuito apresentou um ganho bastante alto, perto de 120 dB. Então, dependendo da malha, dependendo da característica da malha, da razão, da relação entre elas, para modular o valor de B, o fator de realimentação, nós reduzimos o ganho do circuito até próximo aqui de 0 dB. Então, dependendo da malha que você projeta, você altera o ganho como é esperado pela teoria. O ganho de malha dado pelo produto A vezes B, que determina efetivamente quanto do sinal que está sendo amplificado retorna à entrada do amplificador após sofrer transformações nos estágios de ganho e atenuação no caminho de retorno. É por este motivo também um parâmetro sensível à frequência. Então, este ganho de malha ele vai determinar, senhores, o quanto do sinal, e aí vamos aqui no circuito, o sinal é amplificado. E aqui eu pego uma parcela dessa amplificação e retorno para a entrada. A minha malha, o meu ganho de malha, ele determina exatamente o quanto desse sinal vai retornar. E aí, dependendo da frequência aonde o ganho de malha vai ser igual a 1, esse meu circuito, esse meu sistema de realimentação, o meu amplificador realimentado, ele vai poder ser considerado estável ou instável. Um fator de atenuação de realimentação 1 sobre B foi arbitrariamente traçado, definindo assim a frequência F4, onde se tem ganho de malha unitário. Se F4 está situado acima de uma década de F2, o amplificador é instável. Então, nós temos aqui a nossa função de transferência do nosso amplificador hipotético de 4 estágios, de 3 estágios de amplificação e um estágio de ganho de corrente, com os 3 polos, e nós construímos uma malha de realimentação hipotética. E aí, o ganho desse circuito após a realimentação ficou aqui nesse ponto. Essa frequência F4 é a frequência aonde o ganho de malha do circuito, que é essa região aqui, equivalente a essa regiãozinha aqui cinza. Então, nesse ponto aqui, esta frequência é justamente a frequência aonde esse ganho de malha fica igual a
1. Então, frequência de ganho unitário aqui do ganho de malha. E aí o que acontece? Essa frequência, ela está além do terceiro polo. E o que nós sabemos é o seguinte: além, uma década depois do segundo polo, o circuito, se nós tivermos uma malha de realimentação, aonde o ganho unitário dessa malha ocorre uma década depois do segundo polo, qualquer sinal ou ruído que ocorrer aqui nessa região entre uma década depois do segundo polo e F4, ele vai retornar para a entrada do circuito. E se ele retorna para a entrada do circuito, o que vai acontecer? Ele sofre amplificação. Nessa situação, ruído que acontece em todo o espectro de frequência vai estar presente nessa região. E o que vai acontecer? Ruído vai retornar à entrada do meu amplificador e vai ser amplificado e reamplificado. E aí o meu amplificador, em vez de me fornecer um sinal estável, amplificado, ele vai oscilar em uma frequência que depende aqui da frequência do ruído e ou sinal que estiverem presentes aqui nessa região. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos e que nós temos que lidar quando nós estivermos projetando malhas de realimentação para os nossos circuitos amplificadores. Nós estamos falando desse problema que ocorre com amplificadores operacionais, mas eles ocorrem com qualquer amplificador. Nós só não temos, na situação de amplificadores com ganho baixos, muito baixos, condição de avaliar o comportamento do circuito de forma simplificada, como nós estamos fazendo aqui nessa situação, neste estudo de caso. Se a malha é fechada em qualquer ponto no intervalo em que o ganho de malha aberta decresce a razão de 20 dB por década, ou seja, aqui nessa região, o amplificador se encontra na condição chamada de estabilidade incondicional. Ou seja, se essa malha CSG ele foi fechado aqui em cima, nessa região, o circuito não vai oscilar. Então, o sinal amplificado não vai ser estável. Então, nós chamamos essa região de estabilidade incondicional, até esse ponto. No trecho em que o ganho de malha aberta decresce a razão de 40 dB por década, ou seja, essa região aqui, o amplificador estará em condição de instabilidade a partir de uma década além do segundo polo, ou seja, entrou nessa região 10 F2, uma década depois de F2, nós já temos instabilidade, ou seja, se eu fechar minha malha de realimentação abaixo desse limite, o meu amplificador vai oscilar. O meu amplificador com o sistema de realimentação vai ser instável se a malha for fechada abaixo. Ou seja, nessa situação hipotética, eu já não tenho um amplificador. Eu tenho um oscilador em funcionamento. Entre estes dois extremos, portanto, temos uma situação de estabilidade relativa. Ou seja, a partir desse ponto até 10F2, eu tenho uma situação de estabilidade relativa. Define-se neste contexto a margem de fase, como sendo a diferença entre 180 graus e a frequência a que corresponde o ganho de malha unitário.
Ou seja, o ganho de malha unitário do meu ganho de malha. Então, é dessa função de transferência aqui. Então, aqui eu tenho ganho de malha. Quando esse ganho de malha for igual a 1, nessa frequência, então, nesse ponto, que é a diferença entre essa frequência e a frequência aonde eu fechei a minha malha. Espera aí, só um minuto. Então, aqui, se eu fechei a minha malha com um sistema de realimentação onde a frequência do ganho unitário vai ser igual a 10F2, então aqui a minha margem de fase vai ser zero, porque nesse ponto a minha frequência vai ter invertido 180 graus. A minha frequência. A fase entre o defasamento, ou seja, a relação de fase entre o sinal de saída e o sinal de entrada vai ter invertido 180 graus. Se eu fechar minha malha em 10, na frequência 10 vezes maior do que o F2. E a margem de fase, ela representa aí a diferença de 180, ou seja, eu não fecho a minha malha em 180 graus, eu fecho ela sempre antes de 180 graus. Então, quanto menor a frequência aqui, abaixo da frequência 10F2, eu fechar a minha malha, eu vou ter uma maior segurança que o meu sistema vai ficar estável. Então, para projetar o meu circuito de realimentação, eu tenho sempre que considerar a diferença entre a frequência onde ocorre o segundo polo e a frequência 10 vezes a frequência onde ocorre o segundo polo. Então, nessa região, eu trabalho aqui com o limite para que eu não permita que o amplificador entre em oscilação. Então, aqui neste exemplo, eu estou fechando a malha com uma inversão de fase aqui de 155 graus. Percebam, não é 180, é 25 graus. O circuito não chega a oscilar, mas eu tenho que dizer que ele vai ter um overshoot. Nós não vamos tratar esse overshoot nessa aula, mas qualquer situação a partir da frequência F2, nós vamos começar a ter overshoot. Mas o circuito atinge a estabilidade ainda. E quanto mais próximo a 180 graus, o circuito não oscila, mas ele leva um determinado tempo para atingir o estado permanente. Exercício 6. Determine o limite superior e o limite inferior de ganho de malha para o circuito AOP dos exercícios anteriores, para o qual este entrará em condição de estabilidade relativa. Considere o limite superior à margem de fase 0 graus. Então, você vai projetar a malha de realimentação do circuito amplificador, construído lá com os transistores CMOS do CD4007, vai projetar a malha. Primeiro, uma malha onde ele vai chegar a 180 graus de inversão, ou seja, vai fazer uma malha que chegue a 10F2, e vai fazer uma malha no limite inferior. O limite inferior é justamente a frequência F2. Então, vai projetar duas malhas, uma para o limite superior e a outra para o limite inferior. F2 e 10F2. Resumindo, se o sinal de saída retorna à entrada inversora e qualquer sinal ou ruído na entrada
tem uma componente nesta frequência, então esta realimentação passa a ser positiva e o oscilador oscila. Então, senhores, por que esse problema da oscilação? Quando eu tenho uma realimentação negativa, eu estou subtraindo o sinal de entrada de uma parcela do sinal de saída. Aí, se eu tenho o sinal com esta fase e depois de passar pelo sistema amplificador, o sinal defasa 180 graus, eu não teria mais uma entrada não inversora. Minha entrada aqui seria inversora. E o que acontece? Eu estou tomando uma parte desse sinal que agora está invertido nesta frequência e retorna para cá invertido. Se eu estivesse trabalhando com uma frequência mais baixa, na frequência de banda plana, por exemplo, eu teria o sinal e a saída ele estaria em fase com o meu sinal de entrada. Se eu trouxesse para cá uma parcela da saída, ele estaria em fase também com o sinal de entrada e eu ia essa operação de subtração, o sinal VE menos o sinal da porta inversora, iria dar um sinal reduzido. E aí eu iria amplificar um sinal menor do que o sinal original da fonte. No caso do sinal estar nessa frequência de 10F2, o que vai acontecer é que o sinal vai ser amplificado, mas vai ter a fase invertida de 180 graus. Quando a parcela desse sinal for trazida para a entrada e eu fizer... O circuito vai fazer a operação matemática de subtração. Vai subtrair o sinal da entrada não inversora do sinal da entrada inversora, só que esse sinal aqui agora vai estar invertido 180 graus, ou seja, vai estar negativo. Então, vou ter VE menos esse sinal aqui. Então, eu vou ter agora uma soma. Esse sinal negativo multiplicado pelo sinal negativo desse sinal que está invertido, vai me dar um sinal maior do que o sinal que eu tinha na entrada. Então, o amplificador vai oscilar. Generalizando, se o deslocamento de fase do ganho de malha é maior ou igual a 180 graus, ou menos 180 graus, na frequência onde o ganho de malha unitária é 0 dB, então o sistema é instável. Este é o critério de Nyquist. O critério de Nyquist ele determina que a frequência de amostragem de um sinal ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a frequência do sinal para você conseguir amostrar o sinal de forma adequada. O critério de Nyquist aqui nesse caso é o critério de estabilidade de Nyquist. Ele não tem a ver com o critério de amostragem. Então, nós não estamos trabalhando com sistemas de amostragem aqui nesse contexto. Então, quando nós falamos o critério de Nyquist aqui nesse contexto, é o critério de estabilidade de sistemas de controle, de sistemas dinâmicos de Nyquist. Então, o critério determina que se o sistema realimentado, o ganho unitário do ganho de malha do sistema for menor do que... tiver uma inversão de fase naquela frequência de ganho unitário menor do que 180 graus, o sistema é estável. Então, este é o critério de estabilidade de Nyquist. Exercício 7. Para o circuito AOP dos exercícios anteriores, apresente malhas de realimentação para os quais o circuito entra em oscilação no simulador
E aí você vai tentar explicar por que isso ocorre, já que o simulador não induz ruído no circuito. Então, o que você vai fazer? Você vai construir malhas de realimentação. Aqui no diagrama de Bode, na análise AC, você não vai ver o sistema oscilando. Você só vai conseguir ver o sistema oscilando, entrando em instabilidade, na análise em transiente. Então, aqui, ó, nessa malha, aqui no fechamento dessa malha mais interna, nós temos aqui o ganho reduzindo à medida que nós projetamos malhas com fatores de realimentação maiores. Então, nós vamos reduzindo o ganho, e aqui eu estou apresentando um caso onde o sistema entra em oscilação no simulador. Eu falei que nós não teríamos o caso onde nós temos a apresentação do overshoot, mas aí nós não temos a apresentação do overshoot para uma análise em transiente de um pulso, de um sinal de um pulso. Mas aqui nós temos uma situação onde nós temos o que nós poderíamos chamar de overshoot, mas na função de transferência. Então aqui nós vemos essa situação aqui onde nós temos polos complexos conjugados acontecendo em próximos aqui. Eu não sei dizer exatamente em qual a frequência que esses polos ocorrem, mas eles são polos... Quando acontece essa situação aqui, nós temos polos complexos conjugados. E aí, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Nessa situação aqui, ó, nós temos aqui, ó, também esse overshootzinho aqui, causado pelos polos que vão existir na função de transferência do sistema realimentado, e que eles são polos geralmente complexos e causam essas descontinuidades aqui. Não seria descontinuidade, seria esses bicos na função de transferência. Também não é exatamente um bico, porque ainda que no pico ele pode ser suave, mas ele é uma estrutura que equivale a overshoot, a existência de overshoot quando nós colocamos o circuito na presença de um sinal de um degrau para fazermos a análise de estabilidade do circuito. Então, nesse exercício, você vai projetar essas malhas e verificar em que situação o circuito entra em oscilação no simulador, e considerando que o simulador não induz ruído no circuito, o que pode causar essas oscilações. E aí nós temos, para solucionar esses problemas e aproveitar o circuito em uma banda mais larga, construindo sistemas de realimentação em uma banda mais larga, nós temos algumas técnicas de compensação em frequência que eu só vou comentar agora e nós vamos estudar isso em aulas posteriores. Aqui, uma técnica é a compensação paralela. Uma técnica utilizada para garantir a estabilidade em frequência de amplificadores operacionais, baseia-se na determinação de um polo dominante que causa o deslocamento de fase de no máximo 90 graus até o ponto em que o ganho de malha aberta atinge o valor unitário. Então, se nós conseguirmos estabelecer um polo através do posicionamento de um capacitor, onde o polo dominante ele não permita
que a função de transferência encontre o próximo polo até a frequência de ganho unitário, então nós podemos fechar a malha de realimentação desse circuito em qualquer frequência que o amplificador permanecerá estável, que o sistema amplificador realimentado vai permanecer estável. E aí o que nós temos nessa situação é um problema aqui de utilização do amplificador, porque se nós fizermos essa compensação, e geralmente essa compensação é feita no projeto do amplificador, nós vamos perder toda essa banda de operação em que nós poderíamos trabalhar com o amplificador antes de nós chegarmos ao problema de instabilidade. Então, o amplificador ele poderia ser muito bem utilizado nessa região aqui todinha, com uma banda muito mais larga, se nós não precisássemos fazer a compensação. Fazendo a compensação, nós nunca vamos ter oscilação, mas nós perdemos banda. Então, nós temos aqui um caso onde nós precisamos fazer um trade-off aí entre o que nós desejamos para o circuito. Então, é sempre bom saber utilizar o circuito até os seus limites. Essas técnicas de compensação em frequência nós vamos estudar em aulas posteriores. Antes de finalizarmos, deixo aqui para vocês uma reflexão que eu tirei lá do livro de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, desejo aí que vocês façam uma reflexão em cima desse texto bíblico, aqui que nós tiramos do Novo Testamento. Então, deixo essa reflexão com vocês. E finalizamos por aqui a aula de hoje. Agradeço aí a presença de vocês e nos vemos aqui na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.